Você é perigoso, imprevisível, e não há lugar para você em uma sociedade que respeita a lei. Você tem 3 mandados por roubo à mão armada e 1 mandado por homicídio qualificado. Qual é a sua declaração em relação ao assassinato em primeiro grau? Culpado ou não culpado? Culpado. Michael Swanson, com apenas 17 anos, desencadeou uma onda de violência em Iowa, ceifando a vida de 2 funcionárias de postos de gasolina em um intervalo de 60 minutos. Eu, então, de forma intencional e com premeditação, atirei na balconista, causando a sua morte. Fiz isso com a intenção específica de matá-la. Em uma manhã sombria em Elgano, Iowa, Michael Swanson, disfarçado com uma máscara de esqui e armado com uma pistola, invadiu um posto de gasolina e exigiu dinheiro e cigarros de Vicky Bowman Hall, de 47 anos. Apesar de Vicky ter cooperado prontamente, Swanson ainda a assassinou. Cerca de 1 hora depois, em Humboldt, Iowa, ele perpetraria outro ataque em um posto de gasolina. Desta vez, tirando a vida de Sheila Myers. As autoridades conseguiram capturá-lo a 100 metros de distância do local dos crimes, depois de identificarem seu veículo. O fato de Swanson ter matado suas vítimas, mesmo após receber o que havia pedido, revela que seu objetivo principal era o assassinato. Para onde você atirou? Para onde no corpo? No rosto? Sim, no rosto, ok. Por que no rosto? Você fez isso de propósito. Parece que foi algo definitivo. Se era só para feri-la, porque eu a atiraria de qualquer forma. Swanson enfrentou acusações de 2 homicídios qualificados e 2 crimes de roubo. Todas as alegações sobre seus motivos foram respondidas pelo próprio Swanson. Enquanto uma das filhas das vítimas faz uma declaração sobre o impacto do crime, Swanson permanece sentado, completamente impassível. Como você pode fazer o que fez com a minha mãe e minha família? Quero saber se você se sente arrependido. Você está arrependido pelo que fez? Minha mãe que não era apenas completamente inocente, mas também era uma mulher indefesa quando você entrou com aquela arma. Você disse que fez isso por causa de cigarros e dinheiro e para que ninguém pudesse te identificar, mas eu acho que isso é uma mentira. Você fez isso, como disse depois, para se sentir poderoso. Após ser condenado, Swanson sorriu debochando das vítimas. Assassinato frio e calculista de um jovem. E sua defesa quer que acreditamos que você não tinha capacidade, que estava insano. Eu não aceito isso. Você é perigoso, imprevisível, e não há lugar para você em uma sociedade que respeita a lei. Prisão pelo resto de sua vida é a única alternativa. E o tribunal pretende seguir adiante com essa decisão. Swanson foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. 4 anos depois de iniciar sua sentença, ele cortou a garganta de outro preso. Este é Jeremy Goodale. Com apenas 16 anos, ele e um cúmplice foram acusados pelo assassinato de sua professora de espanhol do ensino médio. O crime, aparentemente, foi motivado por uma nota ruim. Eu entendi que ele tinha a intenção de matar a Sra. Graver. Jaden havia trazido um bastão, entre outros suprimentos, para realizar o assassinato. E depois que ele atingiu a Sra. Graver, nós a deslocamos do caminho, onde eu a golpeei novamente. E ela morreu como resultado. Depois disso, removemos todas as evidências que pudemos. Miller e Goodall estudavam na Fairfield High School, no sudeste de Iowa. Norema Graber era a professora de espanhol na escola, e Miller era um de seus alunos.
Após receber uma nota ruim de Graeber, ele e seu amigo Goodale planejaram matá-la. Graeber saiu para sua habitual caminhada no Shadowwaka City Park e os dois rapazes, cientes disso, a seguiram e esperaram para emboscá-la. Eles a arrastaram para a floresta e a espancaram até a morte com um taco de beisebol. Pouco tempo depois, os dois jovens foram detidos. Registros do tribunal indicaram que uma testemunha, que tinha vínculo com Goodale, apresentou às autoridades mensagens do Snapchat que comprovavam a participação de Goodale e Miller no assassinato. Em uma dessas mensagens, Goodale escreveu: "Imagine que você é minha professora de espanhol e esta é a última coisa que vê, seguida de hora de esconder um corpo." Posteriormente, Jeremy Goodale se declarou culpado e decidiu testemunhar contra seu melhor amigo, Miller. E levando em conta que o tribunal não permitirá que ninguém se declare culpado se afirmar ser inocente, qual é a sua declaração em relação ao assassinato em primeiro grau, culpado ou não culpado? Culpado. Senhor Goodale, para que o tribunal aceite sua confissão de culpa, eu preciso estar convencido de que há uma base factual para isso. Vou pedir que seus advogados o ajudem nesta próxima etapa da confissão de culpa. Este é o momento em que Goodale tem a chance de falar antes de receber sua sentença. Ela era uma cuidadora para sua família, para seus filhos e para o próprio marido. Desculpa aos amigos da senhora Graeber e aos membros da sua igreja. Sinto muito pelo que eu tirei de vocês. Nunca parei para considerar a comunidade. Todos na Fairfield High School que se sentirem seguros ficaram com medo. Aqueles que perderam a esperança. Peço desculpa pelo que eu fiz. Sinto muito pelo impacto que minhas ações tiveram em vocês. Quero pedir desculpa a todos os meus amigos. Sinto muito pelo estigma colocado sobre vocês apenas por me conhecerem. E agora o juiz pronuncia a sua sentença. O tribunal, com base na natureza e nas circunstâncias da defesa, juntamente com os 25 fatores obrigatórios que devo considerar e ao julgar um menor por assassinato em primeiro grau, decidiu que o réu deverá cumprir uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Seu cúmplice, Willard Miller, também recebeu sua sentença. Este tribunal não pode anular precedentes. No entanto, não vou ignorar o fato de que você e o Sr. Goodale encurtaram a preciosa vida de Norma Graeber. Isso não será justo, independentemente da sua idade, Sr. Miller. O alicerce do nosso sistema de justiça criminal é a dissuasão e reabilitação. E, finalmente, reconhecendo sua juventude e o desenvolvimento do seu cérebro, vejo que sua intenção e ações foram sinistras e malignas. Esses atos resultaram na perda intencional de vidas humanas de forma brutal. Não há desculpa. Não há um problema sistêmico na sociedade que explore ou justifique suas ações. O tribunal conclui, com base na natureza e nas circunstâncias deste crime, junto com os 25 fatores exigidos, que devo considerar ao sentenciar o menor no estado de Iowa por homicídio em primeiro grau. Que o réu Willard, o nobre chefe Miller, deve ser condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos. A sentença é permissível segundo a lei de Iowa. Um mínimo obrigatório de 35 anos não é uma punição cruel e incomum para o réu. Rachel Schoff e Shelia Eddy estão no tribunal enfrentando acusações de terem cometido o assassinato de um amigo, quando tinham apenas 16 anos.
Em Star City, West Virginia, Rachel e Eddie eram amigas de Skyler Nee, de 16 anos. Segundo relatos, Shah e Eddie decidiram que não gostavam mais de Nee e, por isso, planejaram matá-lo. Quando no sinal combinado de uma contagem regressiva, 1, 2, 3, Rachel Schoff e Sheila Eddy atacaram Skyler Nee e a esfaquearam até a morte. Skyler tentou fugir, mas Rachel Schoff a derrubou, conforme relatou a polícia. Rachel descreveu a cena como tendo muito sangue, que nunca foi limpo após o ataque, permanecendo na estrada de cascalho. Rachel estimou que Skyler foi esfaqueada 10 vezes antes de morrer. Após a confissão de Rachel, ambas as adolescentes foram presas. Rachel concordou em se declarar culpada por homicídio de 2º grau em troca de sua colaboração no caso. Eu sinto muito. E não sei se existe uma maneira adequada de fazer este pedido de desculpas, porque nem existem palavras para descrever a culpa e o remorso que sinto todos os dias pelo que fiz. A pessoa que fez aquilo não era a verdadeira eu, não a pessoa que sou, não aquilo de que sou feita, nem no que acredito. Acho que nunca imaginei que isso realmente aconteceria. Fiquei com medo e me envolvi em algo que eu não queria fazer. Nunca percebi a gravidade das minhas ações e quantas pessoas machuquei. Machuquei a família Nice e todos que amavam Skyler. Machuquei meus pais e envergonhei minha família. Machuquei também minha família estendida. Depois de garantir um acordo judicial, o juiz agora pronuncia a sentença de Rachel. Portanto, é a intenção deste tribunal sentenciar a ré como adulta, conforme estipulado no acordo de confissão. Sendo assim, Rachel Schoff, por sua condenação pelo crime de homicídio em 2º grau, crime qualificado na denúncia do promotor neste caso, a sentença do tribunal é de que você seja presa na penitenciária estadual da Virgínia Ocidental por um período de 30 anos. No entanto, ela terá a possibilidade de condicional após 10 anos. E aí, o que você acha dessa sentença aplicada? Sheila Eddy também teve sua sentença pronunciada. Sheila Eddy, pela sua condenação pelo crime de assassinato em 1º grau, após sua confissão de culpa, a sentença do tribunal é de que você seja presa na penitenciária estadual da Virgínia Ocidental pelo resto de sua vida natural. De acordo com os requisitos da Constituição dos Estados Unidos, essa sentença é tecnicamente com misericórdia, o que o torna elegível para a liberdade condicional após cumprir 15 anos. Na narrativa dos crimes mais chocantes e brutais, poucos casos são tão perturbadores quanto o de Gavon Ramsey. Em 2018, Ramsey perpetrou um ato de crueldade indescritível ao invadir a casa de Margaret Douglas, uma mulher idosa. Sua frieza e brutalidade se manifestaram de maneiras que desafiam a compreensão humana. Antes de tirar a vida de Margaret, ele a filmou enquanto ela dormia, capturando sua vulnerabilidade em vídeo. Após o homicídio, Ramsey foi além da barbárie. Ele desnudou e abusou sexualmente do corpo da vítima por mais de 2 horas e ainda registrou suas ações em uma série de fotos e vídeos, posicionando o corpo de diferentes maneiras. Porque, mesmo que ele a tenha perseguido, e mesmo que ele a tenha assassinado, filmado, abusado, despido, usado gel, escondido o corpo em um armário e ainda tenha tido tempo para procurar e revirar a casa à procura da carteira, ele sempre esteve atento ao tempo, meritíssimo. A história começou com uma decisão perturbadora. Ramsey escondeu o corpo de Margaret dentro de um armário, cobrindo-o com um aspirador de pó e roupas para ocultar seu crime. Enquanto isso, a defesa de Gavin apresentou uma argumentação complexa. Eles relataram que o jovem havia passado toda a sua adolescência sob tratamento com Zoloft, um antidepressivo, devido aos traumas resultantes de abuso infantil. A mãe de Gavin corroborou essa alegação em seu depoimento. Durante a investigação, os investigadores encontraram um caderno de memórias entre os pertences de Gavin.
Este caderno revelou um aspecto inquietante de sua psique, apresentando biografias de assassinos em série, fantasias violentas envolvendo estupro, estrangulamento e homicídio, além de planos minuciosos para cometer crimes. No tribunal, Ramsey, apesar de sua falta de expressão emocional, ofereceu um pedido de desculpas pelo que havia feito. Desculpa pelo que eu fiz. Estou completamente arrependido pelo que fiz. Após isso, o veredicto final foi uma sentença de prisão perpétua para ele. Nicholas Jacob Cruz protagonizou o tiroteio mais mortal em uma escola de ensino médio na história dos Estados Unidos. Nicholas Cruz, responsável pelo tiroteio mais mortal em uma escola secundária nos Estados Unidos, enfrentou um histórico de desafios psicológicos, incluindo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e transtorno desafiador opositivo. Desculpe pelo que eu fiz. Tenho que lidar com isso todos os dias. Se eu tivesse uma segunda chance, faria tudo o que pudesse para ajudar os outros. Estou tentando fazer isso por você e não me importa se você não acredita em mim. Eu te amo e sei que você não acredita, mas viver com isso é muito difícil, me causa pesadelos e às vezes eu não consigo nem me suportar. Mas tento seguir em frente porque sei que é o que vocês esperam de mim. Eu odeio drogas e acho que nosso país seria melhor se todos parassem de usar maconha e outras drogas e de causar racismo e violência nas ruas. Sinto muito e agora nem consigo mais assistir TV. Ao longo de 3 anos, ele mudou de escola 6 vezes e foi expulso da Marjory Stoneman Douglas High School em 17 devido a problemas disciplinares. Apesar das recomendações dos psiquiatras para sua admissão involuntária em um centro de tratamento residencial, essa intervenção não ocorreu. Em fevereiro de 2017, Cruz comprou um rifle estilo AR-15, além de possuir outras armas. No dia 14 de fevereiro de 2018, Cruz voltou a Marjory Stoneman Douglas High School, onde cometeu um ataque brutal, resultando na morte de 17 pessoas e ferimentos em mais de 17. Após o ataque, Cruz foi acusado de 17 homicídios e ficou em custódia sem possibilidade de fiança. Depois de sua primeira aparição no tribunal, ele foi colocado sob vigilância suicida em uma cela isolada. Em 7 de março de 2018, um grande júri adicionou mais 17 acusações de tentativa de homicídio às já existentes. O julgamento de Cruz enfrentou diversos adiamentos. Inicialmente marcado para 27 de janeiro de 2020, foi prorrogado até o meio do ano e sofreu novos atrasos devido à pandemia de Covid-19. O processo finalmente começou em 18 de julho de 2022, presidido pela juíza Elizabeth Scherer. Durante o julgamento, foi exibido um vídeo da entrevista de Cruz com o Dr. Scott. No vídeo, Cruz não demonstrou arrependimento e, em vez disso, alegou que teve misericórdia de 2 de suas vítimas, Cara Loughran e Meadow Pollock. Durante o julgamento, Cruz afirmou que parou o ataque porque não conseguiu localizar mais vítimas. O Dr. Charles Scott, especialista em psiquiatria forense, diagnosticou Cruz com transtorno de personalidade antissocial, conhecido como sociopatia, transtorno de personalidade borderline, um histórico de transtorno de conduta e simulação de doenças. No dia 20 de outubro de 2022, Cruz admitiu sua culpa em todas as acusações, incluindo assassinato e tentativa de homicídio. Em 2 de novembro de 2022, ele foi condenado a 34 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, conforme recomendado pelo júri e de acordo com as leis da Flórida. A sentença gerou descontentamento entre alguns pais das vítimas, que esperavam que Cruz recebesse a pena de morte. Em uma trágica série de eventos, 3 jovens envolvidos em um crime violento foram identificados.
Torres, de 17 anos, oriundo do sudoeste da Geórgia, juntamente com seus cúmplices Nicholas Evans, também de 17 anos, e Sil Miller, de 18 anos, planejou e executou um roubo que terminou em assassinato. O trio foi responsável pela morte de Williams, um jovem de 21 anos. Você tem 3 mandados por roubo à mão armada e 1 mandado por homicídio qualificado. De acordo com o detetive Amy Hagwood, Evans e Miller haviam convencido Tanis de Lauren, oferecendo uma experiência íntima com Torres por $300 se ele fosse até uma área arborizada em um subúrbio de Sunny, em 7 de outubro de 2018. Quando Tanis chegou ao local, Evans o confrontou com uma arma, enquanto Miller o atacava na cabeça com um bastão. Durante a luta que se seguiu, Tanis tentou defender-se, mas foi ferido gravemente no pescoço. Miller e Evans então abandonaram Tanis, que ficou caído e sangrando na trilha. No tribunal, Torres demonstrou surpresa ao ouvir as acusações que lhe foram imputadas. Torres, Evans e Miller enfrentaram acusações de roubo à mão armada, com Evans e Miller sendo acusados de roubo à mão armada e agressão agravada. Contudo, após a coleta de provas adicionais, a polícia ampliou as acusações para incluir homicídio qualificado contra os 3. Apesar de o ato de Torres ter resultado em um ferimento à bala, as implicações das ações dos envolvidos levaram a uma escalada nas acusações. Durante uma audiência em Houston, Dexter Johnson, de 19 anos, perdeu o controle emocional ao ser condenado à morte pelo júri do condado de Harris. Furioso, ele derrubou cadeiras até ser imobilizado por cerca de uma dúzia de agentes de segurança do tribunal. A condenação de Johnson ocorreu por um duplo assassinato no condado de Harris, Texas, em 2007. Os homicídios ocorreram em 2006, quando Johnson tinha 18 anos. Ele e 4 outros adolescentes sequestraram Maria Ars e invadiram a residência de Go. Após roubar o casal, forçaram-nos a entrar no banco traseiro e levaram-nos em um passeio. Johnson, então, estuprou Ars, antes de, junto com outro jovem, matar os 2. Embora tenha sido condenado à pena de morte, a execução de Johnson tem sido repetidamente adiada, pois ele alega ter deficiência intelectual, o que o excluiria da pena capital. Em 2019, um tribunal federal suspendeu sua execução para permitir que seu novo advogado revisasse questões de apelação e possíveis erros do advogado anterior, Pat McCann. McCann acreditava que Johnson tinha deficiência intelectual, mas não apresentou essa alegação no tribunal porque o estado do Texas não havia atualizado suas diretrizes para a avaliação de deficiência intelectual. E McCann temia que abordar essa questão pudesse comprometer a defesa de Johnson em outras frentes. O novo advogado de Johnson, Jeremy Shippers, criticou o trabalho de McCann, alegando que ele não havia desempenhado um papel adequado. Shippers trouxe à tona a possibilidade de que a sentença de morte de Johnson possa ter aspectos não investigados pelos tribunais até o momento. Ele destacou as graves dificuldades linguísticas e a gagueira pronunciada de Johnson. Além disso, Shippers citou testes recentes que indicam que o QI de Johnson está abaixo do patamar considerado para deficiência intelectual. Embora a execução de Johnson tenha sido adiada várias vezes, ele ainda não foi oficialmente considerado inelegível para a pena capital. O caso retornou ao Tribunal de Primeira Instância para uma análise mais aprofundada.